Segundo Samuel, capítulo 9, eu vou estar lendo o versículo 1 ao versículo de número 9. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Amém? Deus abençoe. Podeis tomar os vossos assentos? Existem passagens bíblicas que são muito pregadas na igreja, e toda a mensagem, eu aprendi isso muito cedo, que toda a mensagem ela é composta basicamente de duas partes primordiais: o momento da reflexão e o momento da emoção, nessa ordem, porque precisamos refletir, entender, meditar naquilo que a palavra do Senhor tem para nós. Sempre digo, quando tenho oportunidade, que a Bíblia Sagrada ela é um livro de aplicação, ou seja, um livro de caráter prático. Nós não podemos ler a Bíblia da mesma forma como algum dia lemos Dom Casmurro, As Aventuras de Júlio Verne, os livros que ele escrevia e tantas outras obras clássicas da literatura brasileira ou mundial. Não, porque a Bíblia é um livro para se ler e procurar de qualquer maneira, de todas as formas, aplicá-la no seu dia a dia. E não existe passagem na Bíblia que não é aplicável. Basta fazer a leitura correta e a interpretação correta. Uma vez vindo à reflexão, uma vez que entendemos aquilo que lemos, essa é a importância da pergunta: entendes o que lê? Uma vez que entendemos aquilo que lemos, aquilo mexe conosco, aquilo provoca alguma mudança, aquilo provoca algo novo dentro de nós, que é a parte emocional, a parte emotiva. E essa parte emotiva não provém do homem. Quando o homem tenta provocar isso, quando o homem quer usurpar de Deus o papel de emoção, nós caímos fatalmente no emocionalismo barato, num sensacionalismo de praxe, que é algo muito comum, infelizmente, nos dias atuais. O meu objetivo aqui, nesta noite, muito claro, desde o momento em que eu recebi o convite e que aceitei de muito bom grado e de forma muito honrosa para mim estar aqui, foi sinceramente trazer para os irmãos algo importante daquilo que o Senhor tem revelado a nós por meio da tua palavra. E quando lemos esta passagem, nós estamos diante de uma das histórias mais lindas, mais contadas, mais apregoadas nos púlpitos da igreja, no entanto, muitas vezes distorcida. Existem palavras que soam muito bem ao ouvido de quem escuta, mas que não refletem o real sentido da palavra do Senhor. E o que nós temos que fazer aqui nessa noite é entender o que Deus quer falar conosco. Eu estou diante da história de um príncipe
que um dia perdeu a sua glória, Mefibosete. A Bíblia Sagrada diz, em 1 Samuel, capítulo 20, se não me engano, algumas passagens, a partir do versículo 14 até o versículo 19, que quando Davi vai se separar do seu grande amigo Jonatas, devido às circunstâncias que estavam acontecendo, a perseguição que o pai de Jonatas, então rei de Israel, Saul, promovia sobre Davi, Davi e Jonatas, um grande exemplo de amizade, fazem um pacto entre si. E esse pacto basicamente significava que quem quer que vivesse, honraria e preservaria a casa do outro. Jonatas sabia, tinha conhecimento de que Davi havia sido ungido por Deus para ser rei em Israel. Então Jonatas diz para Davi: olha, você vai ser rei, e quando você assumir, lembre-se de agir com benevolência para minha casa e para com aqueles que são meus. Lembre-se de nossa amizade. Cada um segue pelo seu caminho. Davi fugindo da perseguição promovida por Saul. Jonatas, ainda fiel ao seu pai, permanece ao lado dele em batalhas, até que chega o momento em que Davi assume o trono de Israel. E passado algum tempo, Davi se pergunta, lembra daquilo que havia feito, do pacto que havia feito com Jonatas, e pergunta para aqueles que estão ao seu redor: existe alguém, ainda alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, que esteja vivo? O motivo pelo qual ele pergunta isso é porque havia alguém comunicável. Se nós lembrarmos como é que era como funcionava a monarquia oriental, nós entenderemos o porquê de Davi perguntar isso. Todos nós sabemos que era praxe de que assim que uma dinastia caía e outra assumia, o novo rei que assumisse, se não fosse filho do atual, ele dizimaria, aniquilaria, destruiria toda a família do antigo rei, para evitar que houvesse alguma rebelião e destruísse ele. Então, quando Saul morre na batalha, juntamente com toda a sua família, os seus filhos, Jonatas morre ali também, havia o filho de Jonatas, Mefibosete, então uma criança de 5 anos de idade, um príncipe nascido, criado com o melhor que havia ali, e a Bíblia diz que a ama que o tomava, que cuidava dele, se desespera, porque sabia que o próximo rei que assumiria, iria matar os filhos de Saul, a descendência de Saul. Então ela pega Mefibosete nos seus braços, e ela sai correndo com ele, e acontece um acidente doméstico, digamos assim. Ela deixa o pequeno de 5 anos cair, e ele cai e quebra os 2 pés, e quando ela recolhe, ele sai correndo no desespero. Não teria como levar Mefibosete para um pediatra, para o ortopedista, ao médico. Mefibosete tem aquelas feridas, aquele machucado cicatrizado daquela forma, e isso promove uma sequela, de forma que ele fica paralítico de ambos os pés, torna-se um aleijado. E a sua ama o leva para uma outra região distante da onde ele estava vindo. Imagine você o papel daquele príncipe, pense você no lugar dele. Já refletiu sobre isso? Estamos falando de um rapaz, de um jovem que nasce num berço de ouro, tem do bom e do melhor, tem todo o refino, pessoas que lhe serviam. Quando aos 5 anos ele é arrancado de sua madre, de sua família, e é levado forçadamente para uma outra região, levado para Lodebar. Eu acho importante fazer algumas considerações aqui, porque é muito comum vermos estudos na internet, mesmo em livros, sobre Lodebar. Primeiro, é comum nós escutarmos dizer que Lodebar, que foi para a cidade onde Mefibosete se escondeu, era uma cidade que significa não, bar, pastos. Na verdade, Lodebar significa não fala, não voz, não comunicação, não pronúncia. Lodebar ficava próximo a um vale chamado Vale dos Leprosos. No entanto, ao contrário do que muita gente pensa, Lodebar não era uma cidade miserável. Lodebar era uma das principais cidades da região da Galileia, ficava à margem do lago da Galileia, e não tem como imaginarmos uma cidade que fica à margem de um lago de 21 quilômetros de extensão, ser uma cidade pobre, sem nenhum valor. Não era.
O trauma de Mefibosete não era o lugar que ele estava. Segundo, ele não era mendigo. Não era mendigo. Quando Mefibosete vai para Lodebar, ele é tutorado, ele é adotado por Maquir. A Bíblia deixa bem claro que Maquir era um homem de posses, um dos principais de Gileade. Tanto é que Maquir patrocinou Davi. Patrocinou não Davi, os exércitos de Davi, com posses, com dinheiro, quando Davi travou a batalha de Manaim contra o seu filho Absalão. Portanto, o trauma que Mefibosete tinha não era trauma social. Ele não estava em um lugar paupérrimo. Ele não mendigava, porque ele foi adotado por um homem de posses. A vida toda, Mefibosete teve quem cuidasse dele. Ainda que de forma traumática, teve uma mãe que o recolheu. E eu digo isso porque eu sei que eu e você escutamos muitas vezes dizer o seguinte: Lodebar nunca mais. Esquerda, o problema não era esse. O trauma de Mefibosete não era um trauma externo. O trauma de Mefibosete não era um trauma externo, fora, era um trauma interno. Era pior. Por quê? Primeiro porque ele perdeu a família. A gênese social de qualquer indivíduo, ele perde ainda com 5 anos de idade. Não estava nem no meio da sua infância, quando ele arrancar de seu pai e de sua mãe. Você pode ter tudo, todas as posses, mas quem perdeu o pai e a mãe cedo sabe como isso dói, como arde. Era um dos traumas de Mefibosete. O trauma dele é ter que sair de um palácio real, respeitado por todos, e conviver com medo, como coelho em toca, com medo de que Davi soubesse onde ele estava e o matasse. Esse era o trauma de Mefibosete. Ele tinha medo de ser descoberto como filho de Saul, como filho de Jonathan, herdeiro, neto de Saul, e assassinado. O grande problema que nós temos com Mefibosete é que ele tinha um trauma psicológico. Prova disso é que quando Davi o encontra, ele se refere a si mesmo como cão morto. Tem muitos irmãos aqui que conhecem a cultura judaica, sabem que para o judeu não existe comparação pior do que a um cão. Imagina comparar-se a um cão morto. Era assim que Mefibosete se via. Nós temos aqui características de um homem que não sofria apenas pelo meio externo, mas a sua dor, o seu trauma estava na sua alma. Trauma significa fragmento, trauma significa quebra, trauma significa ruptura. É o arrancar de uma vez, é o quebrar subitamente. E foi o que aconteceu com aquele homem. Perde a sua família, perde a sua herança real, se esconde. E Mefibosete fica dos 5 até os 20 anos escondido, aproximadamente. Imagina o que aconteceu com ele. Eu tenho algumas ideias. Primeiro, entenda que Mefibosete sofreu, podemos dizer, uma derrota. O grande problema, nos comparando com a parte prática da mensagem, não é muitas vezes a vida nos pregar peças, porque isso faz parte dessa existência. O grande problema não é muitas vezes o curso de nossa vida sair fora da bússola que nós pensamos que estava correta. Nós traçamos um plano, pegamos nosso navio, embicamos em uma direção, apontamos o leme para aquele rumo e navegamos, singramos os mares, na crença de que temos o controle do leme e que chegaremos ao outro lado. No entanto, nós não controlamos a vida, nós não controlamos o que está à nossa volta, e vez ou outra nós somos surpreendidos por coisas que nós não esperamos, e infelizmente nem todas estão boas assim, nem todas de acordo com o que nós queríamos. E muitas pessoas creem isso como derrota e assimilam isso e traz para a sua vida, promovendo uma decadência. E eu acho importante destacar que uma derrota não significa decadência. A derrota, ela tem um caráter relativo. A derrota é um estado temporário. O problema não é você tropeçar uma vez ou outra. O problema não é a vida parecer te levar para o rumo que você não queria.
O problema não é às vezes você ter a impressão que perdeu o controle do volante que estava em suas mãos e que o seu carro está a devaneio. Não, esse não é o problema. O problema é quando você assimila a derrota e se conforma com ela, porque aí você não está derrotado, você está entrando em decadência. E a decadência corre um risco muito grande, porque ela sim pode se tornar definitiva. Ela sim é fruto de resignação, de aceitação daquele estado. E quando eu olho para Mefibosete, eu entendo ele dessa forma. E eu gostaria de fazer um paralelo. Apesar de não gostar, o anonimato era algo imprescindível para aquele homem naquela situação, para aquele jovem. Apesar de não ser algo confortável, Mefibosete ainda assim estava sendo cuidado por Deus. Mesmo quando ele tinha a impressão de que estava tudo de mal a pior, pense comigo, Deus promoveu alguém que correu com ele quando era criança, porque Davi não iria matá-lo, mas o soldado sim. E normalmente quem encontra primeiro é o soldado. Nós temos na Bíblia histórias, quantas histórias em reis, crônicas, em que os soldados chegaram primeiro que o rei e mataram, sendo que o rei tivesse permitido. Deus promoveu a sua ama que socorresse a ele. Deus promoveu que ele fosse tutorado por um homem de posses, mas ele não enxergava isso, ele não via isso, mas Deus cuidava dele mesmo na dificuldade. E eu não tenho como pensar em nós nesse momento, porque muitas vezes nós agimos exatamente como Mefibosete. Nós olhamos para a vida que nós temos, para as dificuldades que atravessamos, para o deserto que encaramos, para o anonimato em que estamos, e dizemos: Deus me abandonou, o meu destino não é o que eu pensei, a minha vida não caminha nas regras certas, eu não posso me ver mais assim, estou abandonado, estou só, estou como Mefibosete, me sentindo como um cão morto. Escute aqui, você tem que parar de olhar apenas com o olho carnal, se medir pelo status que o mundo te oferece, se medir pela régua do mundo. Você tem que entender que embora pareça tudo perdido, ainda há vida em você, ainda há vida em você, e essa vida é dom de Deus. Eu vim aqui nessa noite para dizer que independente de onde você está, Deus tem cuidado de ti. Prova disso é você estar aqui nessa noite. O grande problema é que nós queremos entender e agir e orientar o agir de Deus. Eu quero ter um controle remoto da minha vida e querer controlá-lo, e não é assim que funciona. Deixe-me lembrá-lo que um dia, e eu posso comparar Mefibosete com o nosso estado antes de aceitarmos a Cristo Jesus, porque antes de aceitarmos a Cristo, nós estávamos em uma situação deplorável, nós estávamos deformados também. Por que não dizer em outra comparação, que os pés aleijados de Mefibosete não eram nada mais que o juízo de Deus na visão de muitos? Parecia morto, Davi nem sabia que estava vivo. O Efésios diz: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, ninguém nos conhecia, ninguém sabia quem você era, ninguém te dava valor, você estava morto inclusive para Deus, devido aos seus pecados. Mas aí surge Davi. Você acha que a comparação de Davi como um protótipo, como um pré-tipo, um tipo de Deus elevando? Davi um dia chega e pergunta o seguinte: alguém da casa de Saul vivo? Ele não pergunta assim: alguém merecedor da casa de Saul vivo? Ele não pergunta assim: alguém qualificado lá da casa de Saul que está vivo ainda? Algum sábio lá da casa de Saul, que eu posso usar aqui como ajudando nos assuntos do governo, algum sábio? Davi não pergunta: algum guerreiro, algum homem de espada, um homem forte lá da casa de Saul, que ele está vivo? Não, ele não pergunta isso. Davi pergunta o seguinte: alguém
alguém qualquer, para que eu possa agir com beneficência. Deixa eu te explicar uma coisinha. Beneficência aqui é o termo chesed, que é a linguagem mais pura de bondade em hebraico. Chesed é usado apenas quando se refere à bondade incondicional. E é por isso que lá no grego, chesed é traduzido como graça, favor que nós não merecemos. Quando Davi pergunta a alguém da casa vivo, ele não põe prefixo na frente, não adjetiva a pergunta, porque a bondade aqui era incondicional. Escute aqui, o que Davi refletia é a mesma pergunta que Deus nos fez: há alguém que quer me aceitar? Há alguém que eu possa recolher? Há alguém que eu possa agir com misericórdia? É um alguém qualquer. E aí a gente diz que Deus não nos amou pelos nossos méritos, mas nos amou apesar dos nossos deméritos. Deus nos amou pelo que somos, mas Deus nos amou apesar do que somos. Esse é o grande motivo pelo qual Deus, Jesus, um dia agiu com a sua graça sobre mim e sobre você. Nós estávamos com Mefibosete, estávamos ali. No entanto, Davi, o nosso Davi, perguntou sobre nós, sobre essa questão, e Ziba responde. Ziba daria outro estudo, porque Ziba era um propagador do caos, um arauto de desgraça. Ziba era o cidadão que ele preferia chorar com os que choram, porque tinha dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Existe muito Ziba por aí. Eu sempre digo que existem pessoas que para eles é difícil demais se alegrar com os que se alegram. E é por isso que Ziba dá uma resposta preconceituosa e mentirosa, porque Ziba era servo de Saul, não era servo de Davi. Quando ele pergunta, quem está aqui? Ziba, teu servo. Servo nada, mentira, era servo de Saul. Segunda coisa, olha, tem alguém vivo? Tem sim, rei. Tem Mefibosete. Aí ele acrescenta algo que Davi não tinha perguntado. Tem sim, rei. É um aleijado de ambos os pés. Deixe-me te falar uma coisa aqui, meu amado. A graça de Deus alcançou, independente do que falavam de nós, ou do que nós carregávamos, ou da pecha que nós tínhamos, antes de sermos alcançados pelo Evangelho. Você e eu, todos nós aqui, tínhamos defeitos sérios, nascemos deformados pelo pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Quem era nós? Quem era Jezrael? Quem era Eurípides, Domiciano? Nós não éramos nada antes de termos Cristo em nós. Nós éramos aleijados, coxos, como Isaías disse, nós éramos como leprosos, com chagas não tratadas, imundas, apodrecidas. Mas houve um dia em que a despeito daquilo que a sociedade falava, daquilo que o Ziba aí fora dizia, ele é aleijado, ele não vale nada, ele não presta, ele não tem nada de bom. Ainda assim, Jesus Cristo nos amou primeiro, e foi aonde você estava, e disse: venha, porque você vai sentar à mesa comigo. Não importa quem você era, o que importa é o que você é a partir de agora. A grande força do poder salvífico de Deus está no poder limpador do seu sangue. Não está apenas no ar de abrir os braços e ser crucificado, não, mas o poder do cristianismo é em pegar o homem que era anunciado como aleijado, que não valia nada, e ser transformado em novo homem, em uma nova mulher. Eu não tenho como imaginar, eu não tenho como pensar, que hoje muitas vezes o poder da graça é diluído em tantas outras mensagens por aí. Não há pregação maior do que a mensagem da cruz.
Não há pregação maior do que o Evangelho de Cristo. Não há pregação maior do que aquilo que Ele pode fazer. Não há pregação maior. Não há pregação maior e mais poderosa do que aquela que diz que um dia Deus olhou para mim e para você, Mefibosetes espirituais, sem herança, destituído do nosso cargo. Havíamos perdido a comunicação com Deus. Lodebar significa silêncio. Lodebar significa sem fala. Lodebar significa sem adoração. Nós havíamos perdido o contato com Cristo, mas um dia o véu se rasga de alto a baixo, e nós temos agora diretamente comunicação. Aí sim, Lodebar, silêncio, nunca mais. É por isso que você não pode entrar aqui e ficar em silêncio. É por isso que você não pode entrar aqui e calado, porque o seu preço foi um preço muito alto. Ravasuibi arabalabai, aravasuibi anda, ravasui canda, rabasui derebi alabarras, nabasuibi eravasui canda alabarras. Meu amado irmão, minha amada irmã, onde você está aí mesmo, fique em pé. O meu tempo foi. Eu estava aqui. Falar sobre o Espírito Santo é algo maravilhoso, nosso Consolador, o Paracleto. Mas eu não posso deixar você embora. Eu posso explodir a minha garganta, não tem problema. Amanhã eu tenho que falar 8 horas sem parar, ininterruptamente. Eu não estou dando a mínima para isso. Eu não posso deixar você embora daqui com essa síndrome de Mefibosete em você. Pelo contrário, Deus tem cuidado de ti, meu amado irmão. A graça dele foi por nós. Você não merece, porque o ungido era Davi, mas graça é favor imerecido pelo pacto que havia feito com seu pai. Davi olhou para ele, e eu gostaria que você entendesse. Primeira coisa, você que está aqui nessa noite, que não conhece ainda Jesus, ou que acha que o conhece, mas conhece essa fé que nós temos apenas de nome, eu te convido para experimentá-la nessa noite. Eu convido você a aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus, cada um de vocês agora seja um missionário. Procure quem está ao seu lado. Eu estou te convidando para experimentar Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Não é para experimentar uma religião ou uma outra fé. E eu sempre digo que você pode fazer o test drive. Aceite a Jesus. Se Ele não mudar a sua vida, te der uma alegria de verdade, você pode devolver. Não é que você não vai ter problemas, a diferença é como você irá encarar o problema. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus? Vem aqui à frente. Atenda ao chamado do Senhor aqui nesta noite. Atenda a voz do Espírito Santo de Deus. De repente você entrou aqui na mesma situação em que estava Mefibosete. Você entrou aqui se sentindo pior que um cão morto. Mas Deus quer te alcançar. Deus quer te alcançar. Eu ainda queria dizer uma palavra aqui para os jovens, adolescentes, para os obreiros, para a igreja. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens cantando e pregando a palavra do Senhor. Quando irmãos despontam na palavra do Senhor. Muito feliz, porque estamos vendo que Deus tem levantado uma geração
Eu estava brincando com o pastor Eurípides daqui a pouco que se eu pregar no gás que alguns aqui pregam em 5 minutos, já foi. Mas a minha palavra para vocês é: jamais deixe, jamais permitam, obreiros, que o espírito de competição entre vocês. Não existe quem prega melhor, não existe quem canta melhor, não existe quem é melhor que ninguém aqui, porque aqui quem brilha é o Senhor. Estrelinha aqui, logo Deus apaga. Portanto, meu amado irmão, deixa Deus te usar com aquilo que Ele te deu. Deus deu um para 100, outros para 1000. O que é teu. Você tem herança. Exerça o seu dom, preocupado apenas com o Senhor e com a sua obra. Pare de achar defeito, de murmurar do outro. Deixa Deus usar a sua obra. Entrega o seu melhor para Deus. Põe a mão sobre o seu irmão e diga assim: faça o seu melhor para Deus. Eu conto contigo nesta luta. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, Senhor eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é tão bom conosco. Um dia estávamos perdidos, um dia não tínhamos herança, um dia estávamos em silêncio, em lugar afastado, mas a tua graça, o teu favor nos alcançou. O nosso Davi chegou e nos restabeleceu a glória, nos restabeleceu nosso lugar, e nós te louvamos por isso, Jesus, porque nós somos transformados, não porque somos bons, mas porque o Senhor é misericordioso. E eu te glorifico enormemente, ó Pai, pela vida de cada jovem, cada irmão, cada irmã, cada adolescente, criança que esteve aqui nesta noite. Tome-os como, Senhor, arautos do teu evangelho, pregadores da tua palavra, para mudar essa geração, ó Pai. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor, amém.